Olá, alunos e alunas de Resistência dos Materiais 2. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 9, Transformação de Tensão. Na nossa aula 4, nós temos os seguintes objetivos. O primeiro é estudar a tensão em eixos provocada por carga axial e torção. E na sequência, variações de tensão ao longo de uma viga prismática. Então, tópico 9.5, tensão em eixos provocada por carga axial e torção. Nós temos que, às vezes, eixos circulares estão sujeitos aos efeitos combinados de carga axial e torção. Contanto que o material permaneça linear elástico e esteja sujeito apenas a pequenas deformações, podemos usar o princípio da superposição para obter a tensão resultante no eixo provocada por ambas as cargas. Então veja bem, tem dois pontos importantes aqui. Primeiro, que o nosso material permanece linear elástico. Então esse é um dos pontos dentro do nosso trabalho em resistência dos materiais. Segundo, que ele está sujeito apenas a pequenas deformações. Então, nós, em resistência dos materiais, a gente trabalha com a mecânica dos sólidos deformáveis, diferentemente de mecânica geral, como a gente já disse. Os sólidos aqui eles se deformam, mas estão sujeitos a apenas pequenas deformações. Então, com isso, nós podemos usar o princípio da superposição. As tensões principais podem ser determinadas pelas equações de transformação de tensão ou pelo círculo de Mohn. Bom, então vamos ao exemplo 9.12. Uma força axial de 900 Newton, que é ela, e um torque de 2,5 Newton vezes metro são aplicados ao eixo, como mostra a figura. Se o diâmetro do eixo for 40 mm, determine as tensões principais em um ponto P sobre a superfície. Então a gente tem o nosso cilindro, ele está engastado aqui na base, está livre no topo, ele está submetido a uma carga axial, uma tração aqui de 900 N, está submetido a um torque de 2,5 N vezes metro. Bom, vamos lá. Então, para a solução, primeiro nós vamos determinar as cargas internas. Veja bem, nós temos que, ao seccionar o nosso eixo, nós temos que esse eixo ele permanece, esse segmento seccionado permanece em equilíbrio, lá onde está o nosso ponto P. Aqui a gente tem a base no engaste, nós teremos 900 Newton e um torque de 2,5 Newton vezes metro, e no ponto que a gente secciona, exatamente onde está o ponto P, nós teremos, para manter o equilíbrio, 900 Newton no sentido contrário, e o torque de 2,5 Newton vezes metro também no sentido contrário, de forma a equilibrar aqui o nosso eixo. Então, quais são as componentes de tensão produzidas no ponto P? Bom, a nossa carga de 900 Newton, ela vai gerar uma tensão normal, Ela está perpendicular aqui a essa superfície. Então, a tensão normal vai ser igual a carga de 900 Newton dividido pela área da seção transversal, que vai ser π, vezes o raio ao quadrado. Como o enunciado disse que o diâmetro era de 40 mm, o raio aqui é de 20 mm, ou seja, 0,02 metro. E a gente tem que a nossa tensão normal vai ser de 716,2 kPa. Nesse caso aqui ela está na direção Y, na vertical, e ela é uma tensão de tração, portanto, positiva. Certo? Muito bem. O nosso torque de 2,5 Newton vezes metro, ele vai gerar que tipo de tensão? Vai gerar uma tensão de cisalhamento. Então isso a gente viu lá no capítulo 5, em resistência dos materiais 1, onde a tensão de cisalhamento gerada por um torque vai ser igual a TC sobre J, onde T é o torque, C é o raio, que nesse caso aqui, o raio, nós temos que ele parte do eixo
e aí você pode determinar a tensão de cisalhamento em qualquer ponto nesse eixo, e quanto mais o meu ponto se afasta do eixo central, nós teremos que a tensão de cisalhamento aumenta, né? Sendo máxima aqui nas bordas. Portanto, quando o nosso raio for igual a C, a gente vai ter essa tensão de cisalhamento máxima. Como o meu ponto P está localizado na superfície do eixo, eu vou ter que esse C vai ser igual ao raio do meu eixo, que é 0,02 metro, multiplicado pelo torque 2,5 Nm vezes metro, e dividido por J, que é o momento polar de inércia. O momento polar de inércia para o eixo circular vai ser igual a π sobre 2 vezes o raio elevado à quarta potência. Lembrando que o momento de inércia ele tem unidade de metro à quarta potência. Então, a partir daí, nós calculamos a nossa tensão de cisalhamento provocada pelo torque de 2,5 Nm vezes metro, que vai ser igual a 198,9 kPa. Bom, e essa minha tensão de cisalhamento vai ser pela convenção de sinal positiva ou negativa? Veja que o torque provocado, né, aqui, onde está localizado o ponto P, nós temos aqui um torque contrário, que tende a deformar em cisalhamento o nosso material, o nosso ponto P, né, o estado plano de tensão. Aqui a gente está representando no ponto P dessa forma, certo? A gente vai ter que, com esse torque, nós teremos que esse vértice aqui ele vai ser repuxado para cá, e consequentemente, né, no vértice oposto, de forma que nós temos um cisalhamento, né, de convenção positiva. Nós temos apenas um único caso que diferencia desse quando é dentro do estado plano de tensão, que seria se o meu torque fosse aqui o oposto, consequentemente aqui embaixo para equilibrar também seria o oposto, de forma que a gente ia tender a deformar, a repuxar esse ponto e o seu oposto, né, dentro de uma convenção de sinal positivo. Então teríamos todas essas flechas aqui no sentido contrário ao que está exposto aqui. Portanto, aqui nós temos uma representação de uma tensão de cisalhamento positiva. Bom, então, o nosso elemento no estado plano de tensões é exatamente esse aqui, né? Onde σx é igual a zero, σy 716,2 kPa, né? Que é justamente oriundo da minha carga de 900 Newton, e nós temos o nosso torque que gera uma tensão de cisalhamento tal XY, pois nós estamos no plano XY, de 198,9 kPa, aqui representado. A partir daí, nós podemos calcular o nosso centro do círculo de Mohr e o nosso ponto de referência. Então, quem vai ser o nosso centro? Ele tem por ordenado sigma médio e zero. Né? Sigma médio, que é sigma x mais sigma y sobre 2. Então vai ser igual a 0 mais 716,2 dividido por 2, que é igual a 358,1. E o nosso centro, ele estará sempre em cima do eixo sigma, a gente já mostrou isso. Ele estará sempre em cima do eixo da abscissa, portanto terá sempre a nossa ordenada 0. O ponto de referência, ele tem por ordenado sigma x e tal xy. Portanto, o nosso ponto de referência A, ele vai ser 0 e 198,9. Muito bem. O raio, a gente pode determinar geometricamente pelo círculo de Mohr, ou podemos calcular através da fórmula raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado, que é igual a raiz de 0 menos 716,2 sobre 2 ao quadrado, mais 198,9 ao quadrado, que é igual a 409,7 kPa. Bom, então vamos construir o nosso círculo de Mohr
de acordo com as 5 etapas que a gente já vem realizando. A primeira etapa é estabelecer o sistema de coordenadas. Então está aqui o meu sistema de coordenadas. O eixo sigma na direção positiva para a direita, o eixo tal no sentido positivo para baixo. O eixo sigma na direção horizontal e sentido positivo para a direita e tal na direção vertical e sentido positivo para baixo. Vamos marcar então o nosso centro do círculo, que tem por ordenado sigma médio e 0, que nesse caso é o ponto 358,1 e 0. Terceiro, vamos marcar agora o ponto de referência. O ponto A, de por ordenado sigma x e tal xy. Está aqui o nosso ponto A. Ele tem por ordenado 0 e 198,9 positivo para baixo para a tensão de cisalhamento. A partir daí, podemos determinar o nosso raio, que é o segmento de reta CA, que nós já calculamos através da fórmula e é igual a 409,7, mas que a gente pode calcular facilmente aqui como a hipotenusa desse triângulo retângulo. E por fim, determinado o raio, nós podemos traçar aqui o nosso círculo de Mohr. Veja que ele tem dentro do eixo sigma a maior parte, a tensão normal é positiva, temos um pequeno pedaço aqui em tensão normal negativa, que é compressão, a parte positiva em tração. Calculamos então agora o ângulo. Então, partindo do nosso ponto de referência, até esse ponto representa o quê? Aqui nós temos uma tensão principal, no caso, a tensão normal mínima. Do outro lado, nós temos a outra tensão principal, a tensão normal máxima. Essa é a sigma 1 e essa é a sigma 2. Então, o ângulo do ponto A até o ponto em que eu tenho a minha tensão normal mínima, a gente chama no círculo de Mohr de 2θp2. Nesse caso aqui, no sentido horário. Como é que eu vou determinar esse ângulo? Bom, esse ângulo eu posso determinar facilmente, pelo arco tangente de 198,9 dividido por 358,1, e eu tenho que 2θp2 é igual a 29,1 graus. O nosso sigma 1, que está localizado aqui no ponto B, que é a minha tensão normal máxima, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao sigma médio mais o raio. Então, vai ser igual a 358,1 mais 409,7, que é igual a 767,7 kPa. Então, essa é a minha tensão normal máxima, a minha tensão principal, sigma 1. Da mesma forma, a gente pode calcular o ponto D, que é o nosso sigma 2, a outra tensão principal, a tensão normal mínima, que vai ser igual ao centro, igual ao sigma médio, que representa aqui a abscissa do centro, 358,1, menos essa distância aqui, que é o raio, menos 409,7, que vai ser igual a menos 51,5 kPa. Então, veja que realmente o nosso ponto D está do lado negativo, ele está submetido a uma compressão, e uma compressão dessa distânciazinha de menos 51,5 kPa. E aí, nós podemos, então, a partir daí, construir o nosso elemento que representa as tensões principais, que foi o que foi solicitado no enunciado do problema. Ou seja, eu parto do meu eixo X. Aqui nós calculamos 2θp2, ou seja, o θp2 vai ser 29,1 dividido por 2, que é 14,5, no sentido horário, certo? Então aqui eu tenho o meu eixo X', que vai justamente desembocar aqui no ponto D, que é o ponto onde eu tenho a minha tensão normal mínima de compressão de 51,5 kPa, está aqui representada, compressão e compressão, 51,5
5 kPa. Nas outras duas faces, nós temos, né, a 90 graus, a 180 graus no círculo de mol, a 90 graus no meu elemento, já que o círculo de mol, os ângulos são multiplicados por 2, nós temos uma tração, a nossa tensão, a nossa outra tensão principal, σ1 em tração, igual a 767,7 kPa. Então essas duas são as minhas tensões principais, né, para o nosso ponto P no eixo dessa questão. Muito bem. Passando ao próximo tópico, nós temos o tópico 9.6, variações de tensão ao longo de uma viga prismática. Então, as vigas resistem a cargas internas de cisalhamento e momento, e sua análise de tensão requer a aplicação das fórmulas do cisalhamento e da flexão. Porque o momento ele vai gerar uma tensão normal, que a gente chama tensão de flexão. Os resultados obtidos são aplicados a vários pontos de uma viga em balanço, que tem seção transversal retangular e suporta uma carga P em sua extremidade. Então, considerando aqui uma viga de seção retangular, engastada na sua extremidade direita, né, submetida a uma carga pontual P na sua extremidade esquerda, e aí a gente vai analisar em uma dada seção AA dessa viga. Muito bem. Em uma seção arbitrária AA, ao longo do eixo da viga, o cisalhamento interno V e o momento M são desenvolvidos de uma distribuição de tensão de cisalhamento parabólica e uma distribuição de tensão normal linear. Vamos analisar. Seccionando aqui AA, o que é que eu tenho? Eu tenho a minha carga P externa e eu posso calcular os meus esforços internos. O que é que a gente vai ter de esforços internos? Eu vou ter um esforço cortante V para cima, para equilibrar com a minha carga P externa para baixo, e eu vou ter um momento fletor M no sentido horário para equilibrar também com a minha carga externa P. Então aqui é bem simples, é só aplicar as equações de equilíbrio, somatório das forças em x igual a zero, não tenho nada na direção x, somatório das forças em y igual a zero, eu tenho aqui que o meu V vai ser numericamente igual a P, e somatório dos momentos, né, no ponto seccionado igual a zero, eu vou ter aqui que esse meu momento fletor vai ser justamente numericamente igual à carga P multiplicado por essa distância, que aqui está representado por M. Bom, o que é importante notar? Nós vamos analisar como que é a distribuição de tensão, de tensão de cisalhamento e de tensão normal, de tensão de cisalhamento provocada por esse esforço cortante V, de tensão normal provocada pelo momento fletor M. Então, analisando a distribuição da tensão de cisalhamento, o que é que a gente vai ter? Essa tensão de cisalhamento, né, que nós temos essas flechas para cima, eu tenho uma tensão de cisalhamento parabólica, isso aqui foi calculado lá no nosso capítulo 7. O que é importante observar aqui? É que nas extremidades, em cima e embaixo, a minha tensão de cisalhamento ela é igual a zero. Então ela vai crescendo, né, de forma parabólica, e eu tenho, nesse caso, a minha tensão de cisalhamento máxima justamente no eixo neutro. A gente tem aqui uma seção transversal retangular, onde eu tenho o meu eixo neutro exatamente na metade aqui da minha viga, né? Então essa é a nossa distribuição de tensão de cisalhamento, nula nas extremidades, e aí ela é parabólica e máxima no seu eixo neutro. Com relação ao nosso momento fletor, como que vai ficar a nossa distribuição da tensão de flexão, da nossa tensão normal? Então veja bem,
No caso do nosso momento fletor, nós temos que, de acordo com a tensão de flexão, no eixo neutro, certo? A nossa tensão de flexão, a nossa tensão normal é igual a zero. A de cisalhamento é máxima e a tensão normal é zero. Por quê? À medida que eu me afasto do eixo neutro, eu tenho que a minha tensão normal, ela aumenta. E ela será máxima justamente nas extremidades. Veja que nas extremidades a minha tensão de cisalhamento é zero. Então aqui sobre a superfície eu não tenho cisalhamento. Aqui, quando eu estou num ponto intermediário, você vai ter um cisalhamento entre duas camadas, né? Até chegar na outra extremidade onde a tensão de cisalhamento é zero. No caso da normal, à medida que eu me afasto do eixo neutro, eu vou ter uma tensão que vai aumentando. Veja bem. Agora, quando eu me afasto para baixo, veja que as minhas flechas aqui, olha a orientação do nosso momento fletor. Ele está tendendo, o que é que ele está tendendo a fazer com a nossa viga? A flexioná-la de forma que o nosso eixo neutro, ele não muda de comprimento. Todas as fibras que estão acima do eixo neutro, elas estão tracionando, porque eu estou tendendo a flexionar a minha viga para baixo. Então, todas as fibras que estão acima do eixo neutro, o eixo neutro não muda de comprimento. As fibras que estão acima, elas aumentam, portanto, elas sofrem tração. Então, essa fibra sofre uma tração, a fibra superior uma tração maior, até a minha fibra, né, lá na extremidade, que vai ter uma tração máxima. Da mesma forma, abaixo do eixo neutro, nós temos todas essas fibras que estão sendo encurtadas, né, por conta do nosso momento fletor aqui no sentido horário. Então você vai ter uma tração de compressão, uma tensão normal de compressão que vai aumentando à medida que você se afasta do eixo neutro até uma tensão normal de compressão máxima lá na extremidade. Então vamos analisar o que acontece nos pontos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o que é que eu tenho no meu ponto 1? No ponto 1 você tem uma tensão normal máxima de tração e você tem um cisalhamento igual a zero. Então está aqui a minha representação. Eu tenho uma tração máxima, cisalhamento zero. No ponto 2, já no ponto 2 você vai ter tanto uma tensão normal de tração, como também um cisalhamento aqui, né, nesse caso, considerado positivo. Da forma que ele está, né, com o meu esforço cortante para cima, então vou ter uma tensão tal para cima. Se eu completar aqui meu elemento, aqui na superfície superior vai ser para a direita, na inferior para a esquerda na face esquerda vai ser para baixo. Então eu tenho o meu elemento 2, que está submetido a uma tração na direção X e a um cisalhamento, a um determinado cisalhamento, né, no meu elemento. Quando vamos ao ponto 3, o que é que nós temos? Nós temos a tensão normal, que é igual a zero, e nós temos a nossa tensão de cisalhamento máxima. Então, nesse caso aqui, a tensão normal é igual a zero, que na realidade é igual a... Quando eu tenho a minha tensão de cisalhamento máxima, a minha tensão normal é igual a sigma médio. Nesse caso, o sigma médio é zero, né? Tanto na direção X como na direção Y, igual a zero. O ponto 4. O que é que nós temos no ponto 4? Nós temos uma compressão aqui para a tensão normal e temos a nossa tensão, uma determinada tensão de cisalhamento. Então, está aqui o nosso ponto 4, né? O que difere do ponto 2, eles são aqui distantes, é justamente que no ponto 2 eu tenho na tensão normal tração e no ponto 4 na tensão normal eu tenho compressão. E o ponto 5, lá embaixo, nós temos a tensão de cisalhamento que é igual a zero e a tensão normal de compressão máxima.
ok? Bom, todos esses elementos nós podemos, né, quais são as tensões principais para cada um desses elementos. Então a gente tem que determinar que orientação, né, eu tenho, né, que rotacionar esse meu elemento de forma para que eu obtenha as tensões principais. O que são as tensões principais? São as tensões normais, máxima e mínima, e o meu cisalhamento é igual a zero. Então veja bem, no ponto 1, o cisalhamento já é igual a zero. Então aqui eu já tenho, na realidade, a minha tensão, né, a minha componente XY da tensão já está representando as tensões principais. Então o ângulo daqui para cá é zero. Da mesma forma, no ponto 5, né, nós não possuímos aqui cisalhamento é zero, portanto esse aqui já são as nossas tensões principais. No ponto 2 eu vou ter, né, que rotacionar esse meu elemento de um determinado ângulo até que eu vou chegar às minhas tensões principais, né? Então eu vou ter aqui uma tração, vou ter aqui uma compressão, eu tenho que o meu cisalhamento é zero. No caso do ponto 3, que ele já representa a minha tensão de cisalhamento máxima, então para representar minhas tensões principais, eu vou ter que girar esse elemento de 45 graus, uma vez que o elemento que representa a tensão de cisalhamento máxima está defasado para o elemento que representa as tensões principais, máxima e mínima de tensão normal sigma, de 45 graus. Então nós temos aqui representado esse elemento. E o elemento 4, né, o elemento intermediário, a gente vai ter que o elemento que representa suas tensões principais é esse aqui. É um determinado ângulo, né, do elemento de estado plano de tensões 4. Muito bem. Observe que, vamos a algumas observações, que a gente inclusive já comentou. Os componentes 1 e 5 estão sujeitos apenas à tensão normal máxima. Tanto o componente 1 como o componente 5. O componente 1 é tensão máxima em tração, o 5 é tensão máxima em compressão. Tem a mesma magnitude, pois nós temos uma seção retangular, portanto simétrica. O elemento 3, que está sobre o eixo neutro, está sujeito apenas à tensão de cisalhamento máximo. Como a gente comentou, nós temos aqui uma tensão de cisalhamento máxima. Em cima do eixo neutro, a nossa tensão normal, né, devido ao momento fletor, ela é igual a zero. Então, essa é a segunda observação. 3. Os elementos intermediários 2 e 4 resistem a ambas tensão normal e de cisalhamento. Né? Então, nós temos tensão normal e de cisalhamento no elemento 2 e também no elemento 4. 4. Especificamente em relação ao elemento 1, que consideramos estar na posição 0, o elemento 3 está orientado a 45 graus e o elemento 5 a 90 graus. Então você tem aqui, a 45 graus você tem o elemento 3, a 90 graus você tem o elemento 5. A tensão de tração máxima age nas faces verticais do elemento 1, certo? Aqui a tensão de tração máxima torna-se menor, vamos acompanhar na flecha vermelha, nas faces correspondentes a cada um dos elementos sucessivos. Então a minha flecha vermelha vai diminuindo, né, até chegar a zero no elemento 5. De modo semelhante, a tensão de compressão máxima nas faces do elemento 5, está aqui a tensão de compressão máxima, ela reduz aqui no elemento 4, reduz no elemento 3, reduz mais ainda no elemento 2 e no elemento 1 ela é zero no elemento 1. 7. Se essa análise for estendida a muitas seções, um perfil dos resultados poderá ser representado por curvas denominadas trajetórias de tensão. Então, cada uma dessas curvas indica a direção de uma tensão
principal que tem valor constante. Então, veja bem, nós temos aqui o que a gente chama de curvas, né, que são trajetórias de tensão. As linhas cheias, elas são iguais à direção das tensões principais de tração. As linhas tracejadas, a direção das tensões principais de compressão, né? E cada uma dessas linhas, ela tem um valor constante para a tensão, né? E como esperado, as linhas interceptam o eixo neutro a ângulos de 45 graus. Ora, se eu tenho as tensões principais de tração, as tensões principais de compressão, se no eixo neutro eu tenho a minha tensão de cisalhamento máxima, né? Das tensões principais para a tensão de cisalhamento máxima, a gente tem uma defasagem de 45 graus. Então, por essa forma, que todas essas linhas elas fazem um ângulo de 45 graus com o eixo neutro. E as linhas cheias e tracejadas sempre se interceptam a 90 graus. Sempre que a linha cheia, né, que é a tensão principal máxima, intercepta a tensão principal mínima, elas são defasadas de 90 graus, né, o que faz sentido. Bom, saber qual a direção dessas linhas pode ajudar os engenheiros a decidir onde reforçar uma viga de modo que ela não falhe e nem se torne instável. Então esse é o objetivo, né, dessas linhas como mostrado. Então vamos ao exemplo 9.13, que diz o seguinte: a viga mostrada na figura está sujeita ao carregamento distribuído W igual a 120 kN por metro. Então nós temos aqui uma viga biapoiada com um carregamento distribuído 120 kN por metro. Determine as tensões principais na viga no ponto P, que se encontra na parte superior da alma. Então está aqui o ponto P, ele está localizado a 0,3 metros do apoio B. A viga ela possui 2 metros de comprimento, né? E aí o enunciado ainda diz: despreze o tamanho dos filetes e as concentrações de tensão nesse ponto, e já é dado o momento de inércia aí, igual a 67,4 vezes 10 a menos 6 metro à quarta potência. Então é a nossa viga, é uma viga que tem o seguinte perfil I. Então, nós temos aqui as dimensões do nosso perfil, temos que o nosso ponto P está localizado aqui, né, na parte superior, entre a alma e a aba superior, e o que é pedido é justamente as tensões principais nesse ponto P. Então veja, em primeiro lugar, nós vamos ter que determinar o quê? Depois das reações de apoio, nós vamos ter que determinar os esforços internos na seção, né, nessa seção em que a gente possui o ponto P. A partir daí, calcular as tensões normal e de cisalhamento e estabelecer, então, o nosso estado plano de tensões para esse ponto P. A partir daí, a gente pode utilizar o círculo de Mohr para determinar as nossas tensões principais. Então vamos lá. Bom, e vamos à solução. As reações de apoio, né, nós temos uma viga simétrica, carregamento distribuído, biapoiada. Então nós temos, né, aplicando as equações de equilíbrio, somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, somatório dos momentos igual a zero, nós temos que as nossas reações de apoio são iguais, né, nas duas extremidades a 120 kN para cima. A partir daí, nós vamos seccionar, aplicar o método das seções aqui no ponto P, para calcular justamente os esforços internos. Posso utilizar tanto a minha parte esquerda como direita da minha viga, estão em equilíbrio. Então, utilizando aqui
aplicando aí o método das seções, né? E mais uma vez aplicando as equações de equilíbrio. Quando eu aplico o método das seções, quais são os meus esforços internos? Nós teremos um esforço cortante e nós teremos um momento fletor. Para calcular, né, a gente precisa, aplicando as equações de equilíbrio, nós temos que o somatório das forças em Y igual a zero. Então nós teremos o quê? 120 na reação de apoio, menos 36 kN, que corresponde justamente a essa minha carga distribuída de 120 kN por metro multiplicado por 0,3 metro. Né? Então vou cancelar metro com metro e vou ter 36 kN, menos o esforço cortante V, igual a zero. Então V igual a 84 kN. Coloquei aqui V para baixo. Se o meu V deu positivo, significa realmente que o V é para baixo. Bom, e agora aplicando o somatório dos momentos em qualquer ponto igual a zero, aqui nós escolhemos, né, você pode escolher no ponto de secção, onde nós temos a nossa seção, escolhendo aqui somatório dos momentos no ponto A, nesse apoio, igual a zero. Nós temos que, considerando no sentido anti-horário, né, como positivo, então a gente vai ter que a nossa carga de 36 aqui girando no sentido horário, portanto negativo, vai ser igual a menos 36 multiplicado por 0,15, que é a distância até o centro dessa parte de carregamento distribuído, menos V, né, que está gerando aqui um momento no sentido horário, multiplicado por 0,3, mais M, igual a zero. Então, meu M é igual a 30,6 kN vezes metro, que está justamente aqui, né, como já foi colocado no sentido anti-horário, e a gente tem justamente, né, um valor positivo para M, significa que ele está realmente, né, no sentido correto. A partir daí, nós podemos calcular as tensões produzidas no ponto P, que são, portanto, né, o nosso momento fletor M, ele vai gerar uma tensão normal sigma, que é igual a menos MY sobre I. Isso aqui lá do capítulo 6. Né? A gente tem que vai ser igual a igual a o momento fletor 30,6 vezes 10 a terceira Newton vezes metro, aqui no sistema internacional, multiplicado pela distância Y. Que distância é essa? É a distância do eixo neutro até o meu ponto P. O meu ponto P está localizado, né, mostrando aqui na transparência anterior, ele está localizado aqui. Então, localizado a 100 milímetros do meu eixo neutro, está aqui o meu ponto P, ok? Então, 0,100, 0,1 metros, dividido pelo momento de inércia, que é dado no enunciado da questão, 67,4 vezes 10 a menos 6 metros à quarta potência, e a gente tem que a minha tensão normal média, que no caso aqui vai estar na direção X, é igual a menos 45,4 megapascal. Observe que o nosso momento fletor, como é que ele age aqui? Né? Ele age de forma a encurtar, né, as fibras que estão acima do eixo neutro e alongar as fibras que estão abaixo do eixo neutro. No eixo neutro a gente não tem mudança de... a deformação é sempre, né, de acordo com o momento fletor igual a zero. Então nós temos que acima do eixo neutro nós temos compressão para esse momento fletor e abaixo do eixo neutro nós temos tração. Portanto, o ponto P está localizado aqui acima, portanto, está submetido a uma compressão na direção X. Agora, a partir desse nosso esforço cortante, nessa seção, a gente pode calcular a nossa tensão de cisalhamento. Então, isso aqui vem lá do capítulo 7, a tensão de cisalhamento tal igual a VQ sobre IT.
né? O que é esse V? É justamente o esforço cortante. O que é esse Q? É o momento de primeira ordem. Vamos já relembrar isso aqui. O I, o momento de inércia, que é dado na questão, e o T, a espessura onde está localizado o meu ponto P. Então, veja bem. O V, esforço cortante, 84 vezes 10 à terceira, multiplicado por Q. O Q é o momento de primeira ordem, né? E ele é o quê? Nós temos que observar, o nosso ponto P, ele está acima do eixo neutro. E acima do ponto P, eu tenho uma área, que corresponde justamente a um retângulo, que corresponde à nossa aba, né? A aba superior da viga. Então, vou precisar dessa área, que está acima do meu ponto P, pois o meu ponto P está acima do eixo neutro, né? Para calcular esse momento de primeira ordem. Que vai ser igual ao quê? Vai ser igual à distância do eixo neutro até, né, até o centroide desse retângulo. Então, nós temos aqui uma aba, que é um retângulo. Então, que distância vai ser essa? Vai ser 100 milímetros mais esse 15 milímetros dividido por 2. Então, vai ser 107,5 milímetros essa distância. Multiplicado pela área. A área vai ser o quê? 15 milímetros multiplicado por 175 milímetros. Colocando no sistema internacional, a gente tem a distância 0,1075 metros vezes 0,175 metros vezes 0,015 metros. Observe que nós temos aqui um momento de primeira ordem e a dimensão, né, é em metro cúbico. O momento de inércia é em metro à quarta potência. Está aqui o momento de inércia embaixo. 67,4 vezes 10 a menos 6 metro à quarta potência. E multiplicado pela espessura T, então essa espessura, onde está o meu ponto P, vai ser justamente a espessura da nossa alma, né? Que é esse retângulo vertical, que tem a espessura de 0,01 metros. Então a espessura é dada. Ok? Calculando isso aqui, nós teremos, né, uma tensão de cisalhamento igual a 35,2 megapascal. Veja bem, é importante que vocês observem todas essas dimensões e que a gente vai obter justamente Newton por metro quadrado, né, que é a dimensão de tensão, seja normal ou de cisalhamento. Aí você vai ter, né, mais uma forma de verificar que você realmente está colocando aqui os valores corretos. Bom, a partir daí, nós temos finalmente, né, o nosso estado plano de tensão no ponto P, que está aqui representado. Sigma X vai ser uma compressão, 45,4 megapascal. Sigma Y igual a zero, não tem nada agindo para ocasionar uma tensão na direção Y. E o nosso cisalhamento de 35,2 megapascal, que nesse caso vai ser um cisalhamento, né, de convenção negativa, pois o nosso esforço cortante na face direita ela é para baixo. Então na face oposta vai ser para cima. Aqui a gente vai ter, né, na face superior uma tensão de cisalhamento para a esquerda e na face inferior para a direita, de forma que a gente tenha uma convenção, né, de tensão de cisalhamento negativa. Nosso círculo de Moll, primeiro estabelecemos o nosso sistema de coordenadas sigma positivo para a direita e tal positivo para baixo. Na sequência, marcamos o centro do nosso círculo, que nesse caso é menos 22,7 e 0, né? Sigma x mais sigma y sobre 2 e 0. O ponto de referência é o par ordenado menos 45,4 e menos 35,2, que representam sigma x e tal xy, aqui representados na nossa figura. A partir daí podemos calcular o nosso raio,
tanto geometricamente como pela fórmula, que vai ser igual a 41,9. Na sequência, determinado R, podemos traçar o nosso círculo. Muito bem. A partir daí, eu posso calcular o meu ângulo 2θp2. Por que 2θp2? Ele sai aqui do ponto de referência A e vai até o ponto em que a minha tensão normal é mínima, ou seja, σ2. Então, o nosso 2θp2 vai ser igual ao arco tangente de 35,2 dividido por 45,4 menos 22,7, portanto eu tenho aqui um ângulo de 57,2 graus. Com isso, eu posso calcular também, a partir na sequência, o nosso σ1, a nossa tensão normal máxima, que está aqui representada no ponto B, de par ordenado σ1 e 0, a tensão normal máxima que vai ser igual ao nosso centro, menos 22,7, mais o raio, 41,9, que é igual a 19,2 megapascal, portanto positiva e tração, como bem mostra a figura, né? A gente tem uma pequena parte em tração e a tensão normal máxima, que é igual a 19,2 megapascal. A tensão normal mínima, σ2, vai ser igual ao sigma médio, menos 22,7, menos esse segmento que corresponde ao raio, portanto, menos 41,9, que é igual a menos 64,6 megapascal. Então, aqui eu tenho a tensão normal mínima. E a partir daí, nós podemos determinar o nosso elemento. O que era pedido na questão eram as tensões principais. Eu tenho o meu eixo X, né, o ponto de referência. Do meu eixo X para o meu eixo X', nós temos aqui o θp2. Eu tenho que pegar 2θp2, 57,2 graus, dividido por 2, que dá 28,6. Então, aqui no sentido, né, anti-horário, eu chego ao meu eixo X', que nesse caso aqui é o que corresponde ao meu σ2, no caso uma compressão de menos 64,6 megapascal, e nas outras faces, né, a 90 graus, dentro do meu estado plano de tensões, a 180 graus, porque o ângulo é multiplicado por 2 no círculo de Mohr, nós temos σ1 em tração, igual a 19,2 megapascal. Então, esse é o nosso elemento que representa as tensões principais. E aqui nós temos, né, evidentemente, que quando nós temos as tensões principais, o nosso cisalhamento é igual a 0. Então, finalizamos a nossa aula por aqui. Muito obrigado.